Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo certo? Tudo certo também. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar estudando as equações diferenciais, né? Vamos aprender mais uma metodologia para calcular. Acho que vocês vão gostar bastante desta aula que das equações diferenciais, acho que é um método ainda que ele é um dos métodos mais curtos que tem para a gente resolver usando lá a equação do segundo grau, né? Então a gente acaba resolvendo a partir de uma equação, a partir de uma fórmula, né? Então de uma forma mais rápida do que as outras equações, né? Claro, vai envolver um pouquinho aí da equação do segundo grau, lembrar um pouquinho de Bhaskara, né? Mas eu acho que ainda vocês vão gostar bastante que ela se torna mais prático de escrever uma solução de uma equação diferencial. Então, esta aula é a equação linear homogênea, né, de ordem n, com coeficientes constantes que a gente vai estudar hoje. Então, a ideia é apresentar, né, o conteúdo através da resolução de exemplos, depois vocês vão trabalhar numa lista, né, eu acabei de enviar ontem, eu acho que foi ontem, ainda por e-mail para vocês, né, ou hoje de manhã, não lembro, Acho que foi o, hoje, professor. isso, né? Eu mandei já o material, mandei a lista, né? E aí depois da aula, né, também da web, vocês podem questionar se tiver dúvidas, né? Da aula passada ou da própria lista de hoje. Vou desligar aqui a câmera, né, que ele fica a tela cheia. Vamos começar então. Qualquer dúvida, vocês vão ir me perguntando aí durante a explicação. Então, seja uma equação, né, dada por esta expressão, então vocês podem assustar a equação de forma da expressão, mas ela é bem simples, né? É uma equação, na verdade, diferencial, né, onde você tem aqui, ó, né, se você olhar para essa partezinha final da equação, você tem uma equação com derivadas, né? E essas derivadas ela pode ir aumentando esse grau, né? E a parte da frente também tem alguns números, né? Então, por exemplo, o A0, o A1, a N são os coeficientes constantes das derivadas, os números que vão estar na frente da derivada, né? E o que a gente vai fazer é determinar soluções desta equação, né? Então, vai ter solução y1, y2, yn. Então, um caso particular de uma equação de primeira ordem, né? Então, por exemplo, aqui tem na equação 1, y' mais ay igual a zero. Então, esta aqui é uma equação que eu posso resolver ela, né, utilizando o método que vocês já estudaram, que chama separação de variáveis, né? Então, eu posso transformar aquele y como um dy sobre dx, né, isolar os dois lados da igualdade, integrar, aplicar as propriedades, e eu consigo chegar numa solução, né, dada por essa expressão. Y igual uma constante vezes z na menos ax. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora? Né? Então, como que a gente já viu o método de separação de variáveis. Então, aquela equação 1, né, teria sido resolvida também tentando encontrar uma constante m, tal que e elevado na mx também fosse uma solução. Da seguinte maneira. Então, se eu imaginar, né, que o y é igual a uma solução de e na mx, né, que o y é a solução dessa equação, então o que eu poderia fazer? Se eu derivar esta resposta, né, então pense que o y é uma solução. Se eu derivar esta resposta, né, em relação a x, então você vai ficar aqui e na mx, deriva o x em cima, fica 1, sobra m. Então vai ficar mex. E se eu fizer essa substituição na equação dada, né, colocar aqui a derivada, no lugar do y colocar o e elevado na mx, né, colocar esse mx aqui em evidência, né, passar toda essa parte da equação para o outro lado, isolar, eu já encontro aqui que o m vale menos a. E se o m é menos a, então eu posso substituir nesta equação, né? E eu tenho que E na mx vai ser igual a uma solução de y igual a E na menos ax. Então, aqui foi mostrado um caminho, né? Vamos imaginar inverso, né? Eu tenho tentando ver a partir de uma solução,
lembra da primeira aula da equação diferencial, que a gente fazia a derivada, de substituir, verificava se era a solução. Então, mais ou menos seguindo essa ideia de substituição aqui, a gente consegue descobrir que o valor do m, né, vale menos a, ou seja, está mostrando que eu posso daqui um pouco, a partir disso, descobrir uma outra maneira de resolver esta equação, né, considerando essa família de solução aqui que vai ter o m multiplicado um x lá em cima. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, por definição, a gente já viu, né, que o y1 é uma solução, c vezes o y também é uma definição, e, portanto, o y igual a e elevado a x negativo é a solução da equação yc e na menos ax, que também é. Então, que é a mesma solução encontrada, né, aplicando o modelo linear de primeira ordem homogêneo. Então, esse fato nos sugere encontrar a solução lá daquela primeira equação pela substituição, onde, né, se eu tenho aqui que o y é uma solução, o y' derivada vai ser m vezes e na mx. Fazer a derivada disso aqui vai dar então m quadrado e mx. A derivada da terceira vai dar um m cubo. E assim por diante, né? Então, aqui no final, posso chegar, né, uma equação do tipo y na n e m elevado na n e na mx. E substituindo essas derivadas lá naquela equação original, a gente vai chegar na seguinte expressão. Então, vou pegar toda aquela primeira equação lá e vou fazer aquela troca. Chega nesse monte de equação aqui em cima. Então, esta equação final aqui recebe o nome de uma equação característica. Então, é uma equação algébrica de grau correspondente à ordem das derivadas. E através dela a gente encontra os valores do m, que o m pode assumir. Então, esta equação característica, né, dada toda aquela expressão lá em cima, ela pode ter raízes, né? Ela vai ter raízes. E essas raízes podem ser reais e distintas, reais e iguais, ou raízes complexas. Esta relação de real e distinta, real igual ou complexa, é a relação de uma equação, se a gente pensar lá do segundo grau. Então, se a gente lembrar da equação do segundo grau, né, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente encontrava um delta. Vocês lembram? Daí o delta era positivo, tinha dois números para o x, x1 e x2. Se o delta era negativo, era uma raiz complexa, geralmente não se calculava à época. Quando era real igual, o delta, né, então igual a zero, então só tinha uma única raiz, né, que eram reais iguais. Então, o que a gente vai aplicar de tudo isso para resolver a equação diferencial de fato? Então, eu vou começar agora a enxergar que eu vou transformar, é isso que a gente vai fazer. Eu vou partir de um problema, isso aqui é uma equação diferencial, certo? Então, uma derivada, segunda ordem, mais uma derivada de primeira, mais um y. Aqui y ao cubo, 2y y terceira, perdão, 2y na segunda, y primeira. Então, esses risquinhos aqui são ao grau da derivada, tá, gente? Então, eu posso reescrever toda aquela equação aqui, ó, na forma característica que a gente disse. Então, o que é essa forma característica? É você pensar nos números que estão na frente do y e transformar esta equação diferencial, que é uma equação que envolve derivada, numa equação algébrica. Então, por exemplo, vou transformar isso aqui. O y2' vai ficar m quadrado. 3m e o 2 vira só 2, igual a zero. Então, isto é uma equação do segundo grau, que é uma equação característica daquela equação diferencial em 1. Em 2, eu tenho aqui, ó, y terceira, então m cubo. y2, m quadrado. Y sozinho, linha m. E só o 5y5 igual a zero.
Então, eu saio de uma equação diferencial para escrever uma equação característica que vira um problema algébrico. Então, o que é a sacada disso, pessoal? Eu tenho, então, um problema, vamos resumir assim, ó. Eu tenho então uma equação diferencial que preciso resolver, né? Então, uma equação diferencial envolve derivadas, né? Então, a gente usa usando as derivadas, que existem vários métodos. Este caso aqui específico pode ser resolvido transformando aquela equação diferencial através de uma equação característica que sai de um problema diferencial e cai no problema algébrico. Então, a forma que eu vou aplicar para resolver esta equação são os conhecimentos algébricos, que não tem a ver com a derivada. Né? Porque se é uma equação do segundo grau, vai fazer Bhaskara. O delta, x1, x2, ou nesse caso M1, M2. Mesma coisa aqui, uma equação do terceiro grau, então uma equação cúbica, que eu vou aplicar algum método para resolver. Né? Então, depois a gente pode, se tiver cúbica, a gente resgata os métodos de solução de equação desse tipo. Resumindo, pessoal, até aqui tudo bem? Acho que de tudo que eu falei, o mais importante é entender isso, que eu fui mostrando um Sim, caminho professor. que eu vou ter, obrigado, Erika, que eu tenho então uma equação diferencial e vou transformar essa equação diferencial numa equação característica que eu vou resolver ela pelo método algébrico. Coloca lá um ok no chat também, o pessoal, a Erika já disse que sim, se o pessoal está entendendo. Beleza, professor. Tem dúvida, pergunta. Então, agora a gente vai começar a olhar que cada uma dessas equações, cada um desses tipos de soluções, né? Então, a gente vai olhar 3 casos: reais e distintas, reais iguais e complexas. Então, para cada tipo de solução daquela equação lá da Bhaskara, eu vou ter um tipo de solução da equação diferencial, certo? Então, essas raízes são os números reais, M1, M2, Mn, né? Então, por exemplo, quando você tinha, a gente usava muito x1, x', x2' da Bhaskara, né? Então, aqui a gente vai trocar o x pelo m. Então, vai ser o M1, M2, M3, M4, Mn. Né? Então, real e distintas são diferentes as soluções, onde cada uma dessas n equações são soluções, a gente chama de LI, linearmente independentes, ou só chamar que são soluções que têm uma combinação linear entre elas, né? Vocês têm que entender que vai ser dado por uma solução y igual a um e elevado na mx. Então, a primeira solução, pensa assim, a gente vai aplicar a Bhaskara e vai achar o y1. Então, a primeira solução vai ser essa aqui, ó, o e vezes o valor do m1 da Bhaskara. Deu uma solução. O y2, e elevado no m2. E assim por diante. E aí a solução geral da equação vai ser dada por esta fórmula aqui, ó, que é uma combinação linear que a gente chama. Então, vai ser a constante 1 vezes a solução do y1, mais a constante 2, a solução do y2, e assim por diante. Geralmente a gente vai ficar aqui, C1, C2, C3, mas a maioria delas vai ficar entre C1 e C2, com C1 e C2, porque as equações do segundo grau, que são a maioria desse tipo de soluções, vão ter 2 raízes, né? Então, vou ter 2 soluções. E acho que agora a gente vai tentar ver um exemplo completo desse tipo. Isso. Então, aqui eu tenho uma equação, vamos lá, eu tenho uma equação y3 linhas mais y2 linhas menos 2y'. Então, esta aqui é uma equação diferencial que eu posso resolver por coeficientes constantes de ordem n, né? Transformando este problema diferencial numa equação característica. Então, eu troco aqui, ó, 3 linhas é m cúbico, 2 linhas quadrado, uma linha é m, então não tem nada, fica nada. Então, esta equação, eu posso resolver ela da seguinte forma: eu tenho uma equação do terceiro grau, né, uma equação cúbica polinomial,
onde eu posso colocar um M. Tem M aqui, todos têm M, né? Eu posso colocar um M em evidência, que a gente chama. Então, eu vou colocar o fator comum, o que está repetindo, em evidência, o M. Então, sobra M quadrado, M e o 2 sozinho. Agora, para mim resolver isso aqui, ó, esse M está multiplicando essa expressão. Então, a primeira raiz dessa equação é como se eu pegasse todo este termo e jogasse para o outro lado dividido por zero. Zero dividido por tudo isso vai dar zero. Então, eu já achei o M1. O segunda raiz é M quadrado mais M menos 2 igual a zero. Esta equação aqui, diferencial, essa equação não é mais diferencial. Esta equação aqui é uma equação do segundo grau. E aqui eu aplico Bhaskara. Bhaskara é achar o delta. Delta é b quadrado menos 4c. Então, o valor do meu A é o valor que está multiplicado com o M. Né? Daria para nós tirar aqui os valores. Ó. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 2. E eu vou aplicar o delta. Então, delta é b quadrado 4ac. B, 1 menos 4, A1, C menos 2. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. 8 mais 1, 9. Que é o delta que vale 9. Agora aqui é o M, né? A gente usava o X na Bhaskara, mas agora vamos ao M. Menos B mais o menos, raiz de delta, 2A. Menos o B, 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, 9 por 2. Então, tira a raiz da 3. Solução. Então, eu vou ter aqui um M2, né? Porque a gente já calculou M1. Vai ser o menos 1 mais o 3 por 2. Então, fica 2 por 2, deu 1. Ou seja, o M2 deu 1. Quem vai ser o M3 é o segundo termo aqui com sinal negativo, né? Porque aqui a gente faz a Bhaskara, né? M2 e M3. O primeiro soma, o segundo subtrai. Então, menos 1, menos 3, menos 4 por 2, menos 2. E achei a solução do M3. Então, as raízes da equação característica, né? Vamos lá. As raízes da equação característica, que é o valor do M1, M2, M3. Por que tem 3, professor? Porque é cúbico, tá? Então, quando eu tenho uma equação do terceiro grau, que a gente fala, uma equação cúbica, vai ter 3x. x1, x2, x3. Ou nesse caso, m1, m2, m3. Quando a equação só do segundo grau, x quadrado mais 2x mais 1, por exemplo, vai ter só o m1 e o m2. Até aqui, pessoal, deu para recapitular a Bhaskara? Acho que a gente já tinha aplicado a Bhaskara. Sim. Deu para recapitular. Alguma dúvida para achar o M1, M2, M3? Tudo certo? Tranquilo? Certo? Beleza, então seguimos. Agora vem a parte da gente voltar para o problema da derivada, da equação diferencial. Então, eu tenho aqui as soluções, ó. M1, M2, M3 é as raízes que a gente encontrou, 0, 1 e menos 2. As soluções, isso aqui são as fórmulas, né? Ó, Y1 e M1, Y2, M2, Y3, M3. Então, o que você vai trocar aqui, ó? No lugar do M1, M2 e M3, ó, no expoente eu vou trocar aqui, ó, 0, 1 e menos 2. Então, 0, 1, menos 2. E elevado na zero, todo número elevado a zero, 1. 1 vezes x, e na x. Menos 2 vezes x, e na menos 2x. Como que vai ficar a solução geral? Então, a solução geral vai ser essa combinação linear, que a gente chama, entre, pegando a fórmula, a constante 1, C1 vezes o y2, mais C2, y2, mais C3, y3. Então, C1 vezes 1, mais C2 vezes e na x, mais C3 vezes e na menos 2x. Quando eu multiplico 1 pela constante 1, vai ficar constante 1. Então, solução geral desta equação diferencial vai ser dada por C1 mais C2 e na x, mais C3 e na menos 2x.
E eu acabo, então, de resolver esta equação transformando ela primeiro num problema algébrico, aplicando a equação do segundo grau, equação cúbica, acho os valores das raízes e substituo naquela fórmula ali que é a equação diferencial. E eu encontro, então, esta solução geral da equação. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Vão dando uma olhadinha aí se está ok. Estão pegando tudo que foi passado nesse exemplo. Basicamente, a gente pega a equação diferencial, transforma numa equação característica. Para resolver a equação característica, usa os conhecimentos lá de matemática básica. Equação do segundo grau, Bhaskara, equação cúbica, né? E assim por diante. E depois escreve ela nessa fórmula geral, essa solução geral, que é uma combinação linear da constante com o resultado do y1, 2 e 3. E aquilo ali é a solução geral. Ok, então seguimos, se vocês não têm dúvida. Agora, o exemplo 2 vou explicar só de forma mais rápida, resumida, né, para a gente ir focar nos outros. Ó. Então, eu tenho uma equação aqui, eu transformo ela na equação característica, então deu aqui m², m2, resolvo a Bhaskara, então nesse caso aqui eu vou falar mais ligeirinho, porque a Bhaskara aqui deu a mesma de antes, ó. Essa é uma parte da questão de antes, se eu for pensar assim, né? Então, eu encontrei aqui duas soluções que vocês já conhecem, né? Aplicando a Bhaskara, 1 e menos 2. Só que o que tem de novidade? Antes de eu chegar na novidade, eu tenho aqui que escrever isso aqui na forma da solução, né? Substituindo, então, o M1 e o M2 na fórmula do M1 e M2, encontro o y1 e o y2, né? E a solução geral vai ser dada por essa expressão, C1e na x mais C2e na menos 2x. O que tem de diferente nesta equação? Ela tem essa expressão aqui de baixo. Ó. O que significa essa expressão de baixo? Isso chama-se a condição de contorno do problema da equação. Condição de contorno é um problema PVI, condição de contorno inicial. Tá? Então, tem um problema de condição de contorno. Este problema, essa simbologia que está ali embaixo, significa o seguinte, ó, que quando o x é 0, o y é 5. Quando a derivada da equação no ponto 0 vale menos 4. O x é 0, o y é menos 4. Ou seja, com este problema inicial, com essa condição de contorno, eu descubro... Vocês lembram que eu falava muito lá nas integrais que a gente ia chegar a um momento da EDO, da equação diferencial, que nós ia descobrir qual era o valor do C1 e do C2, por isso que na integral sempre tinha que escrever mais C, mais C, mais C no final. Então, agora, a gente já começou a fazer isso e agora estamos fazendo de novo. Ó. Eu vou descobrir agora, através da condição de contorno, quem é o valor do C1 e quem é o valor do C2. De que forma que a gente faz isso? Vai substituir os valores. 5 é o y, 0 é o x. Então, C1 é na 0, mais C2 é na 0. Todo número na 0 fica 1, então fica C1. Todo número na 0 é 1, fica C2. E aqui eu separo a minha equação. 5 é igual a C1 mais C2. Então, a única coisa que tem que substituir é o x? É o x e o y da primeira partezinha aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, na primeira linha, né, eu tenho que o x é 0 e o y é o 5. Daí eu cheguei nessa parte. Agora, o que significa essa parte aqui de baixo? É a derivada, ó. Y', né? Então, isso é a derivada. Uma derivada de quem? Da resposta. Então, eu vou pegar agora a minha resposta
e vou derivar ela. Solução geral, você vai derivar a solução geral. C1 e na x é o próprio C1 e na x. Agora, quem é a derivada de e na menos 2x? Então, a derivada de e na menos 2x, ó, e na menos 2x. Tem que derivar e na u. Então, fazer a derivada do e na u é derivar o u. Então, derivar menos 2x fica menos 2. Copia o C2, e na menos 2x. Então, eu fiz a derivada da solução geral. Por que a gente precisou fazer isso? Porque aqui na condição de contorno diz que o menos 4 é a resposta da derivada. Por isso que eu vou trocar agora o menos 4 embaixo do y'. E o x vou colocar por 0 de novo. Então, e na 0 dá 1, e na 0 dá 1. E aqui eu tenho, então, menos 4 constante 1, menos constante 2. Até aqui, tranquilo? Este é aí, ok? Mais ou menos, podemos repetir, se vocês estão com alguma parte aí, porque não terminou a conta, né? A gente vai ter que achar o C1 e o C2. Né? Mas antes de eu avançar, vamos ver se vocês pegaram. Cheguei até a solução geral, né? Isso aqui é a solução geral, aplicando a mesma metodologia. Agora, o que a gente fez daqui para cá? Vamos apagar de novo, ó. Daqui para cá, eu vou olhar para essa parte final aqui, que é aplicar a condição de contorno. Para aplicar a condição de contorno, você vai pegar esta solução e vai separar elas em duas partes. Uma parte você vai aplicar a condição de contorno primeira, que é o y0 igual a 5, ou seja, quando o meu x é 0, o meu y é 5, substitui direto. Agora, esta partezinha de baixo precisa de outra relação, que é a resposta da derivada. Então, eu preciso pegar a solução geral e fazer a derivada. Então, você faz a derivada da tua solução geral, que vai ser C1 e na x mais o menos C2, que é 2 vezes sempre o valor do u, né? Fórmula da derivada do e na u é u' e na u, né? Tem que pegar o formulário para lembrar as regrinhas de derivação. Então, eu faço essas trocas e chego aqui em duas equações que eu vou ter que resolver elas através de um sistema linear 2×2. Deu uma clareada? Né? Mas qualquer dúvida, pessoal, vão questionando. Se você não enxergou qualquer número que você não entendeu, algum passo, vamos perguntando que eu explico de novo. E então, gente, o que vai dar de solução final? Eu tenho que pegar aquela equação lá, que vão dar vai dar um sisteminha linear. Então, isso aqui é um sistema linear, né, que a gente pode resolver ele pelo método da adição. Então, aqui, para resolver pelo método da adição, achei mais fácil multiplicar a equação de baixo por menos 1. Então, ficou 4 menos C1 e C2 positivo. Soma isso aqui, cancela o C1, fica 9. 1 mais 2, 3. 9 por 3, constante 2 deu 3. Pego agora uma das equações, então eu peguei a primeira aqui e substituo o C2 pelo 3. 5 tira 3, 2. Então, a constante 1 vale 2. Quem que é a solução particular? A solução particular é você pegar a solução geral, esse aqui, e trocar o C1 pelo número que ele vale, 2, e o C2 pelo número 3. Então, essa aqui é a solução particular da equação diferencial. Então, perceba, né, que para resolver uma equação diferencial de coeficientes constantes, a metodologia maior aqui, o que às vezes quando pode complicar ou parecer complicado, são muitos passos. Né? Então, a gente tem que sair de uma derivada. A partir desta derivada, a gente escreve uma equação característica, resolve essa equação característica envolvendo os conceitos lá do segundo grau. Aí a gente
faz a derivada de novo, cai num... Vamos lá, Érica. Por Pode que que falar. aquele -1 ali em cima? Me perdi. É que é uma das formas de você resolver um sistema linear, né? Você pode multiplicar uma das equações por um número de forma que anule uma das variáveis. Então, por exemplo, aqui eu tinha C1 positivo e C1 positivo. Se eu multiplico toda a linha de baixo e chego no menos C1, um C1 com menos C1, né? C1 positivo com C1 negativo dá zero. O objetivo aqui é zerar. E isso aqui é como se fosse x mais y igual a 1, 2x menos y igual a 2. Lembra dessas? Isso aqui é uma equação de um sistema, né? Geralmente na escola, na matemática, a gente trabalha assim. Agora que tem C1 e C2, né? É o x e o y, pensa assim, tá? E aí, quando não dá exatamente para cortar direto, por exemplo, se aqui fosse um mais um, eu teria que multiplicar toda uma linha por um número negativo. Se aqui tivesse um 2, eu teria que multiplicar por menos 2 para cancelar, né? E assim por diante. Estou conseguindo ver, né, que quanta coisa que eu preciso relacionar de matemática, né? Então, a matemática, ela é uma disciplina que a gente fala assim, ela tem muitas conexões, né? Olha quantos conteúdos no mesmo problema, né? Ou quanta coisa que tem que voltar a um sistema que aprendeu lá atrás, né? Então, ela tem muitas conexões, né? Então, a gente tem que se apropriar de alguns conceitos, algumas ideias, estabelecer essas relações, né, para conseguir compreender esse momento quando ela vai ficando assim mais avançada, né? Então, essa aí é a solução para esse tipo de solução. Vamos ver o outro tipo agora? Ó, o outro tipo, agora vocês pegam, o primeiro a gente demora um pouquinho mais para entender a metodologia. Agora, o que vai mostrar no próximo slide é quando eu tenho as raízes reais e iguais. Então, raízes reais e iguais. Não está abrindo o meu slide. Agora vai voltar. 12, 13. Aí. Reais e iguais, então, pessoal, de forma mais resumida, é quando o valor do M for do M1 igual ao M2, né? Então, aqui ao substituir essas equações, né, o M1 e o M2 vai ser igual, vai acontecer que uma repetição na hora de você derivar. Então, vai ficar sempre o x aqui vai ficar repetindo. Você vai ficar em1x, xm1x, x ao quadrado e assim por diante, tá? Então, de maneira geral, a gente vai ver isso já no exemplo como que funciona. Então, você sai de uma equação diferencial, escreve a sua equação característica e encontra aqui, ó, que o teu delta é zero. Quando o delta é zero, isso significa que é uma equação que vai ter o valor do M1 e o M2 igual. Por que vai ser igual, né? Porque quando você soma aqui na tua Bhaskara, ó, mais ou menos zero, não vai mudar, né? Então, sempre, quando o delta é zero, sempre o M vai ser igual. Então, o M1 vai ser igual ao M2, que nesse caso eu cheguei em menos 2 e menos 2, né? Aplicando então a equação de segundo grau. Como que eu vou colocar isso dentro da equação agora? Tem uma fórmula aqui que vai mudar um pouquinho, ó. Aqui o valor do teu y1 e y2 vai mudar, que aqui a fórmula agora é e na m1x e x e na m2x. Então, o que eu tenho nesta solução aqui, ó, que o y1 é e na menos 2x e o y2 é x e na menos 2x. E a solução geral é C1Y1 mais C2Y2, ou seja, vai ficar C1E na menos 2x mais C2XE na menos 2x.
né? O que mudou basicamente da outra para essa é que aqui, ó, quando ela é igual, repete um x, né? As outras questões são tudo igual. Então, a solução final aqui, C1 na menos 2x. O volume está baixo para o William, pessoal, estão escutando? É só o William lá que deu problema, que está no 80. Tenta mexer ali, William, no teu... Dá uma atualizada na página ou aumenta aí o volume. Às vezes, em quando a própria conexão está mais falhada, talvez. Pessoal, tranquilo esse exemplo, né? Aplica a Bhaskara, agora substitui na equação característica. O que você tem que ter noção é que conforme for o resultado do teu delta da Bhaskara, vai mudar a solução. Então, uma vai ser aquele tipo distinto, então vai ser uma soma de E na mx. Quando é igual, vai acontecer um x, que vai repetir, né? E ainda a gente vai ver quando ela é complexa. Então, vamos ver agora quando ela é complexa. Ó. Quando o M1 for igual a alfa mais beta-i, é uma raiz complexa de uma equação diferencial linear, homogênea, de ordem n. Então, o M2 vai ser alfa menos beta-i. Também é. E as duas são linearmente independentes, correspondentes a M1 e M2. Agora, a solução pode ser dada por aquela expressão, ó, y igual a m1x, né, coloque em evidência. Né? Aqui tem, na verdade, uma explicação, né? Mas o que a gente, não, tipo uma dedução, mas o que a gente tem que enxergar é aqui, ó. A partir das raízes complexas, você vai escrever soluções, né, envolvendo o cosseno e o seno. Então, o y1 é e na ax cosseno beta x e o y2 é e na alfa x seno beta x. Alfa e beta fazem parte das raízes complexas, né? Vocês têm uma parte da... A gente estudou isso lá no... A gente estudou os números complexos no primeiro semestre, um pouco, eu não lembro se a gente chegou a ver. Acho que a gente chega a ver um pouquinho de números complexos no cálculo 1. Acho que isso estava na ementa, não sei se eu consegui trabalhar. Mas, se não viu isso, vocês provavelmente, acho que não, né, Michael? Mas provavelmente vocês viram os números complexos dentro de uma disciplina de elétrica, de circuitos, alguma coisa assim que o pessoal ocupa bastante os números complexos. Enxergaram ver isso? Acho que sim, vocês fazem umas transformações na calculadora, me parece, né? De transformar um algébrico, transformar, né? Usando os conceitos ali da calculadora. Bom, mas isso tem relação com aquilo lá, só para também fazer mais uma conexão aí da importância desses conteúdos, como vão se encaixando. Mas então, gente, o que vai ser essa solução? A solução geral vai mudar. Agora vai ser e na alfa x cosseno beta x mais C2e na alfa x seno beta x. Bom, agora que eu cheguei no terceiro caso. Então, assim, ó, de novo, eu vou resolver a equação a partir da resposta do meu delta. Então, aqui, ó, tem uma equação, outro exemplo. Cheguei numa equação característica, apliquei Bhaskara, delta negativo. Quando o delta é negativo, agora aqui você vai continuar resolvendo ele. Vai aplicar, resolver a equação, né? Então, vou explicar essa parte aqui mais detalhada. Quando você tem um delta negativo, geralmente a gente trabalha com o estudo da equação do segundo grau só com o delta positivo. Quando eu chegava no negativo, eu escrevia assim, não tem solução no conjunto dos reais. O que é isso? Que no conjunto dos números reais ela não tem solução. Mas quando eu tenho um número negativo e eu estou estudando uma equação diferencial, isso aqui agora começa a ter um significado no conjunto dos números complexos. Então, por isso eu vou resolver esta Bhaskara e vou aplicar os conhecimentos de números complexos, onde o delta negativo existe uma raiz quadrada negativa.
E esta raiz quadrada negativa, a gente escreve através de uma linguagem de I. I é um número complexo, número imaginário que a gente chama. Então, você tira a raiz de 64 e escreve 8i. E aqui podemos simplificar. E aí eu vou ter duas soluções. Uma solução vai ser mais o 2i, a outra solução menos o 2i. Então, o M1 e o M2. Então, o M1 vai ficar menos 1 meio, mais 2 sobre 2, então mais i. Então, eu encontrei aqui uma solução. E a outra vai ficar com o sinal negativo, M2 menos 1 meio menos i. Então, para resolver uma raiz quadrada negativa, a única forma de resolver ela no conjunto dos complexos é você resolver o 64 como 8 e aquele que sobraria, tipo assim, uma raiz quadrada de menos 1, que é um i. Pessoal, ok? Para resolver uma raiz quadrada negativa. Isso é um número complexo. Professor. É um número complexo. Então, vamos ver o que vai mudar para a solução, né, dessa equação. Para escrever esta solução, agora que a gente tira quem é o alfa e quem é o beta. Por quê? É bastante cálculo, o Michael falou. É bastante, Michael, mas assim, vocês vão perceber agora, quando vocês vão fazer o exercício, que você vai aplicar a Bhaskara, né? Vai transformar na equação característica. E aí você vai ter que olhar o resultado. Delta positivo, aplica aquela fórmula. Delta negativo, vem para os complexos. Delta igual a zero, aquela outra equação. São sempre 3 casos que vai ter que analisar na aula de hoje, né, nessa lista. Mas ele gera alguns cálculos, né? Eu quis dizer que ela é mais tranquila do ponto de vista de... A gente acaba resolvendo ela por outros artifícios sem fazer derivadas, né, integrais nesse caso. Então, aqui eu tenho o M1 e o M2. Sempre o valor, então, do alfa, o valor do alfa é um número sozinho. Então, um número, 1 meio negativo. O valor do beta é o número que está multiplicado com o i. Tá? Então, por isso tem que lembrar que aqui o beta, eu vou considerar sempre o beta positivo, porque é só a parte numérica. Ah, mas por que a gente não considera o negativo? Porque o negativo está embutido na própria solução, porque a solução vai ser alfa mais beta i e alfa menos beta i. Então, vou ficar assim, ó, e na menos 1 meio, x cosseno x. Y2, e na menos 1 meio, seno x. E a solução geral, então, desta equação diferencial, vai ser dada, então, por C1, e na menos 1 meio x, cosseno x, mais C2, e na menos 1 meio, seno x. Então, essa aqui é a solução geral desta equação. Via de regra, também dá para enxergar assim, que quando tiver cosseno e seno, né, na resposta, já consigo identificar que isso vem de uma equação complexa, né? Porque a única resposta que vai gerar seno e cosseno é quando o delta for negativo, que você vai ter raízes complexas, né? Senão daria sempre e na x, e na x. Dúvidas? Perguntas? Da minha parte, não, professor. Essa parece ser mais fácil. Gostou mais das complexas? É, Vamos lá, então, ó. Para a gente não passar muito do tempo. Aqui eu tenho um outro exemplo, mas ele é bem direto. Ó. Se eu tenho uma equação característica homogênea, e aqui já tem as raízes, ó. 2 mais 3i, 2 menos 3i. 2 mais 3i, 2 menos 3i. Então, aqui eu quero só para mostrar para vocês que pode ter alguns casos, tá? A gente não vai resolver à mão, tipo, vamos imaginar que você tivesse que determinar tudo isso, porque senão teria uma raiz de ordem 4, ter 4 soluções. Mas esse tipo de solução poderia ter, pode ter nas listas,
que você já tenha a resposta. Então, aqui já foi dada a resposta e eu só quero montar a equação. Então, a partir dessas duas raízes, ó, do 2 mais 3i, do 2 menos 3i, isso é uma solução. Ó. Então, o alfa 2, o beta é 3, então, e na 2x cosseno 3x. E na 2x, seno. Então, sempre vai trabalhar com pares, né? y1 e y2, né? O alfa e o beta envolvendo essa equação. Agora, o M2, o M3 e o M4 aqui, ó, ele repete. É a mesma solução. Só que eu não posso, na equação diferencial, repetir. Então, este método agora, ele mistura um pouquinho com o método anterior, que quando eu tenho uma raiz, uma solução igual, aí eu tenho que repetir o x na frente. Então, vai ficar x na 2x cosseno, pega aquela solução e coloca um x. E nessa de baixo também, x na 3x. Solução geral é só colocar o somatório, né, a constante multiplicada por cada um dos y aqui. Ok? Então, pessoal, agora ficou uma aula um pouco maior hoje pela quantidade de conteúdo, né? Então, mas agora vocês vão trabalhar então na lista 4, né? Deixo aqui para vocês uma mensagem. E agora sim eu fico à disposição, sim, para tirar as dúvidas, Érica, sim, posso fazer, né? E se alguém quiser trabalhar na aula de hoje, eu só vou parar então a gravação para ficar mais curtinho.